Boa noite. Senhor, que a paz esteja conosco. Rogamos o teu amparo neste instante e que as luzes que vêm do alto possam iluminar nossas consciências e amenizar as nossas dores. Nos envolva em teu amor, hoje e por toda a eternidade. Com essa prece, damos início à nossa live vibracional. Para isso é necessário que você esteja em um lugar silencioso, tranquilo, onde você possa conectar melhor com as boas energias. Coloque um vasilhame com água para ser fluidificada. Vamos relaxar a nossa mente. Vamos eliminar todo o desconforto mental. Tudo que nos traz tristeza, preocupações. Vamos buscar a fé em Jesus. Vamos vibrar com bons pensamentos, pensando em Jesus, na sua infinita misericórdia. E vamos continuar relaxando os nossos ombros, deixando cair por terra toda a energia pesada que carregamos, todos os pesos, relaxando as nossas costas. Vamos soltar todo o mal que se agrega em nosso corpo. Vamos deixar cair por terra. Vamos fazer o relaxamento do nosso peito. Vamos respirar profundamente. Vamos inspirar a luz, a paz. E vamos deixar sair aquele ar cansado, aquele ar represado em nós. Inspirando luz, expirando a tristeza, o cansaço físico e mental. E vamos continuar relaxando, vamos sentir o nosso corpo mais leve, a nossa mente tranquila e vamos buscando a Jesus. Vamos sentir as nossas pernas relaxadas, nossos pés, toda a energia cansada sendo dispersada. E vamos agradecer. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer aos amigos espirituais, a oportunidade que temos de buscar em prece. Vamos agradecer este momento de podermos conectar com esta casa que tanto nos acolhe. Nós agradecemos com a prece que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Eu passo a palavra para a Isamara, que vai dar continuidade aos estudos dessa noite. Tenham todos uma boa noite, fiquem em paz. Uma boa noite a todos. Que permaneçamos com o pensamento ligado no bem, nas energias salutares, na gratidão. A leitura dessa noite é um trecho bíblico. Está lá em Eclesiastes 3, versículo 1 a 8. Ele diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou.
tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Essa leitura traz diversas reflexões que se encaixam bem no nosso contexto da humanidade, de tudo que temos passado ao longo desses tempos. Afinal, a nossa vida cotidiana hoje é tudo agora, para ontem, para anteontem. Nós estamos sendo dominados por uma agitação, por uma necessidade de tudo ser muito rápido no presente. Eu não quero esperar mais, eu preciso agora. E essa agitação diária nos traz muitos prejuízos, porque quando começamos com o nosso momentismo de agora, nós acabamos pulando etapas. Um exemplo muito claro disso está contido em um filme que eu aconselho que vejam, mas com olhos para a leitura do que está envolvido atrás do contexto, que se chama Clique, com Adam Sandler. O protagonista ele vai pulando as etapas da vida, acelerando o tempo que ele acha chato, porque ele quer só as coisas boas da vida. E no final, não é só as coisas boas da vida que nós precisamos. Nós não podemos pular as etapas, porque cada etapa que nós deixamos de viver é um pedaço nosso que deixamos de evoluir. Então, essa necessidade do imediatismo traz diversos prejuízos para a nossa construção como espíritos, que estamos aqui em busca de evolução, para a nossa construção como seres humanos melhores. Aí eu destaco alguns trechos que são muito importantes nessa leitura. O primeiro deles diz o seguinte: é tempo de nascer e o tempo de morrer. Todos nós nascemos quando a nossa reencarnação está programada no nosso tempo certo de nascimento. E vamos desse mundo no momento em que a nossa missão já está concluída, quando é o tempo chegado. Todos nós nascemos com fluido vital suficiente para manter-nos durante o tempo que precisamos permanecer aqui na Terra. Por alguns motivos, perdemos ou ganhamos, às vezes, um pouquinho mais de tempo, através das nossas atitudes, como um todo, da nossa saúde mental e física. E daí, o segundo trecho é o tempo de plantar e colher. Vamos fazer uma análise bem rápida. Nós temos 3 fases importantes na nossa vida que não acontecem por acaso. Temos a nossa infância, a nossa adolescência e a nossa vida adulta. Cada fase dessas em nossa vida, nós estamos plantando e colhendo aprendizados, ensinamentos, vivências terrenas que em um determinado momento se fundem com aquela bagagem que o nosso espírito já traz para a nossa reencarnação, que está lá no nosso inconsciente. E será que nós daríamos o mesmo valor para as coisas que adquirimos se pulássemos as etapas? Se já nascêssemos sabendo falar, sabendo comer sozinho, sem precisar dos nossos pais? Será que nós amaríamos os nossos pais tanto quanto amamos? Será que nós amaríamos aquelas pessoas que são os nossos pais, mesmo não sendo os nossos pais propriamente ditos que nos deram a vida, mas os nossos avós, os nossos tios, que dedicaram o tempo para poder nos ensinar a andar, falar, para nos dar conselhos no momento da nossa rebeldia na adolescência, da nossa fase conflitante entre
o que trazemos e o que aprendemos? Acredito que não. Acredito que seria um pouco diferente. Vejamos uma fruta. O sabor de uma manga verde é completamente diferente do sabor daquela manga pronta, madura, que às vezes no seu ponto certo se desprende do pé e cai no solo. Não precisamos fazer nem força para pegá-la para comer. É assim na nossa vida. Tudo tem o seu tempo exato. O tempo de estar verde, o tempo de estar começando a se modificar e o tempo de colher. Para que possamos ter a concepção e o entendimento de todas as etapas vividas e sabermos valorizar tudo que nos acontece. Outro trecho diz o seguinte: tem também o tempo de se conter e o tempo de abraçar. O exemplo disso são os pais em nossa vida. Quantas vezes não somos repreendidos com ensinamentos? Um exemplo clássico, quando crianças, queremos ir lá pegar onde não pode e somos corrigidos. Não pode, não pode. Até que em um determinado momento, por nossa insistência em querer o que não pode, às vezes os nossos pais deixam que a gente vá lá e coloque o dedo na tomada e tome um choque, para entender, olha, realmente não pode, isso aqui não me traz coisas boas. Assim é na adolescência, na vida adulta. Todo o nosso tempo são contidos em momentos onde devemos conter as nossas emoções para não magoar as pessoas, ou doar um abraço para aquele que necessita de palavra alguma, apenas do conforto que traz um abraço para um irmão necessitado. Há tempo de calar e há tempo de falar. Quantas vezes não sofremos calúnias, não sofremos injustiças da vida, mas é nossa escolha revidar com a mesma moeda, ou nos silenciarmos e perdoarmos, como diz Jesus, 70 vezes 7, ou quantas vezes forem necessárias. André Luiz nos traz um ensinamento valiosíssimo, que eu acho muito válido compartilhar com vocês. Ele aprende em um dos seus aprendizados no plano espiritual, que está contido no livro Nosso Lar, que às vezes é melhor tomar um copo com água, guardar essa água na boca para não falar o que não deve. Então, em muitas vezes da vida, lembramos do exemplo aprendido por André Luiz. Conservemos a água e não falamos aquilo que não deve ser falado naquele momento. Porque talvez os sentimentos e tudo que está contido no nosso envolvimento emocional daquela situação pode acabar distorcendo as palavras que queríamos falar. E ao invés de ajudar ou de mostrar o nosso lado, acabamos prejudicando um pouco mais aquela situação. E a última frase diz o seguinte: é tempo de lutar e tempo de viver em paz. Olha as alegrias e as tristezas da vida, por tudo que já vivi, por tudo que vivemos, nós, são para nos ensinar. Porque talvez, se a vida fosse só tristeza, ou se a vida fosse só alegria, não íamos valorizar os momentos de alegria e não íamos tentar aprender o que os momentos de tristeza querem nos ensinar. Gandhi tem uma frase que diz o seguinte: a alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido e não na sua vitória propriamente dita. Porque quando nós temos as montanhas, as barreiras em nossa vida a superar, nós aprendemos com o caminho que trilhamos para conquistar aquela vitória, o quão árdua e o quão sofrida ela foi e o quão valiosa ela é para nós. Que da próxima vez que algo semelhante acontecer em nossa vida, nós não vamos nos esquecer do ensinamento. Nós vamos ter a fórmula e saber como aplicá-la, porque nós vivenciamos,
Fomos testados nesse mundo de provas e expiações e aprendemos a escolher o caminho melhor para a nossa evolução. A vida é muito curta para ser tão pequena, diz Mário Sérgio Cortella. Então, que não apequenemos a nossa vida perdendo tempo, pensando em quanto dinheiro juntar, pensando no futuro, que não está nas nossas mãos, ou revivendo o passado, que não temos mais o controle de modificar. Que tenhamos a sabedoria de construir a cada dia, a cada 24 horas, novas vibrações, novas energias, porque tudo tem o seu tempo. Tem o tempo de Deus e tem o nosso tempo. E quando escolhemos o nosso tempo, acabamos apressando as coisas e talvez o que recebamos não seja tão duradouro quanto se fosse no tempo de Deus. Lá em Mateus, na história contida no versículo 7, brevemente resumida, ele fala sobre a escolha da construção em sua casa, edificada na areia ou edificada na rocha. E ele conta, olha, um construiu a casa na rocha, o outro na areia, como dito por Jesus. E quando vieram as tempestades, a chuva, a casa da areia não resistiu e ruiu, mas aquela edificada na rocha permaneceu firme. E trazendo isso para a leitura de hoje, a areia somos nós, com nosso imediatismo, com tudo para hoje, para agora. E a pedra, a rocha, é Deus em nossas vidas. Porque quando construímos na areia, com a nossa necessidade do imediatismo de receber agora, Deus não me ouve, eu quero agora, eu preciso agora. Acabamos recebendo, mas às vezes algo muito simplório, perto da grandiosidade que Deus estava construindo para nossas vidas. Que sejamos um pouco mais pacientes para receber as coisas de Deus, no tempo de Deus, e quando tiver que ser, que aprendamos a cada dia a sermos pacientes e não perdermos a esperança, porque Deus nunca, Jesus Cristo nunca, em algum momento, vai nos desamparar nessa vida. Então, convido a todos nesse momento a fecharem os teus olhos, respirarem fundo, acalmarem os corações e falarem com Cristo, com Deus, e entregarem todas as suas necessidades e agradecer também, porque a vida não é só pedir, temos que agradecer quando conquistamos. Vamos fazer uma prece do Pai Nosso, todos juntos, em gratidão por tudo que a espiritualidade, Cristo, tem feito em nossas vidas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Juntos, caminhemos para o nosso momento de receber as graças e tudo aquilo que foi preparado para cada um de nós. Concentrem-se na luz, na grandiosidade de Deus em nossas vidas e façamos uma prece com o nosso coração. Senhor, de infinito poder e bondade, ajudai-me a retirar da minha mente todos os pensamentos negativos e deprimentes que se encontrem ali alojados, frutos da minha condição de ser ainda imperfeito. Afasta as ideias de vingança, os meus pensamentos morais inferiores, aqueles raciocínios pessimistas e egoístas. Sejam afastados de minha mente,
como as folhas secas se soltam das árvores e são levadas pelo vento. Peço também que nos ajude a retirar do peito todos os sentimentos inferiores de mágoa, tristeza, solidão e desamor, que eles sejam evaporados do nosso corpo, como o ar evapora, como uma fumaça, e levados para longe de nós. Que os nossos desequilíbrios emocionais, frutos do nosso nervosismo, da nossa falta de paciência e ansiedade e estresse, sejam corrigidos, visando uma nova harmonia em nosso ser. Que todas as nossas doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo da enfermidade interrompidos nesse momento. E que o nosso sistema de defesa orgânico comece um processo de recuperação. Assim, meu Pai Celestial, com as suas bênçãos e as energias luminosas e curativas dos seus missionários de luz, que possamos receber as melhores vibrações energéticas através desse passe virtual. E que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes e de otimismo e alegria, e que fortaleçam-nos para o perdão, a paciência e a serenidade, para que possamos resolver os nossos problemas e provações. Peço humildemente, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente para que possamos escolher os caminhos mais valiosos e iluminados em nossa existência terrena. Permita que possamos controlar a nossa ansiedade, os nossos medos, e que possamos aprender a guardá-los com o cuidado necessário para evoluir e aproveitar a beleza da vida que nos foi concedida a cada dia. Que tenhamos o discernimento e o entendimento necessários para aceitar os momentos de Deus e não os nossos momentos. E assim, estendamos as nossas mãos sobre a nossa água e pedimos aos médicos e enfermeiros do espaço que transmitam a magnitude necessária para os fluidos de cura que todos necessitam nesse momento. Que as águas sejam fluidificadas e transformadas no medicamento. Juntos, iniciamos, em nome de Deus, esse momento vibracional. Agradecidos por toda a luz, por todo o amparo que recebemos. Continuemos até o nosso próximo encontro, emanando bons pensamentos, conservando boas vibrações, porque o tratamento não para. Ele continua conosco durante o nosso dia a dia e cabe a cada um de nós escolhermos se queremos continuar recebendo ou não. Fiquem com Deus, que Jesus e a espiritualidade amiga abençoem a cada um. Que assim seja.